Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe neste momento. Desejo que cada um de vocês conheça o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Todos vocês que aqui estão presentes, e também todos aqueles que depois vão me acompanhar aí pelo YouTube, eu quero que todos vocês tenham um rico aprendizado nesse texto, que é um dos textos que mais tem trazido dificuldades no mundo da interpretação. E para falar sobre esse texto, já que nós estamos estudando, e vamos estudar durante 8 domingos, esse é o quarto, a carta de Paulo aos Efésios, eu quero voltar àquela minha preocupação que eu já tenho há algum tempo. A preocupação é: o que a nova geração saberá de Cristo? O que a nova geração irá saber de Cristo? Afinal, Cristo está sendo relegado. Muitas igrejas até se divorciaram de Cristo, porque tem tudo lá, menos Cristo. Essa é uma verdade que nós precisamos constatar e precisamos admitir. E hoje eu quero dizer sobre o que as novas gerações vão pensar ou vão saber sobre Cristo, porque nós corremos um outro grande perigo. E esse perigo é um perigo bem visível entre nós. Nós corremos o perigo de relegar Cristo, quando nós relegamos também as bênçãos que Cristo dá à sua igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve no versículo 11, Efésios capítulo 4, versículo 11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Toda essa perícope, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 16. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a unidade da igreja. Nós fazemos parte da unidade da igreja. Nós confessamos no credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Católica quer dizer universal, Igreja Cristã quer dizer universal. Nós fazemos parte da igreja espalhada por todo mundo. Somos pessoas, somos membros desta grande igreja. A igreja que é composta, que é unida pelo Espírito Santo no vínculo da paz, que é Cristo. Em especial, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a unidade da igreja, ele, depois de ter falado para os cristãos, olha, vamos louvar ao nosso Deus e Pai por todas as bênçãos espirituais que Ele nos concede. Vamos louvar ao nosso Deus e Pai porque nós somos salvos tão somente por causa da fé. Nós vamos louvar a Deus porque nós fomos colocados dentro da igreja, ou seja, nós fazemos parte da unidade, porque Deus enviou Cristo. Ele fez com que 2 povos inimigos se tornassem um só povo, a sua igreja. E daí ele diz também no capítulo 3, olha, por esta causa, por estas bênçãos, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E agora ele está falando para a igreja. Vocês são um. Se esforcem para manter essa unidade, a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Aí ele começa. Versículo 1. Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. E daí ele lista os dons. Só que daí é que entra a grande questão desse texto. Geralmente, quando nós falamos sobre dons, nós falamos sobre qualidades. Não é o caso aqui. Aqui o apóstolo Paulo está falando que Cristo concede dons à sua igreja, que Cristo concede dádivas à sua igreja. Mas essas dádivas são pessoas. E ele cita as pessoas. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus concede essas pessoas para a igreja com um objetivo. Deus tem uma finalidade específica para mandar essas pessoas, para enviar essas pessoas. Paulo está falando, olha, vamos manter a unidade. Só que a nossa unidade, a unidade que todos nós aqui temos, ela se deve ao fato de que há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. A toda a igreja, Cristo concede dádivas. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos esses, eles têm em comum uma tarefa específica. A tarefa de proclamar Jesus Cristo. A tarefa de conduzir toda a igreja a Cristo Jesus, que é o vínculo da paz. Deus, ele dá. Deus, ele opera a fé, ele mantém a fé na igreja. Nós somos parte do povo gentil, mas o povo gentil que foi colocado para dentro da igreja, de sangue. Nós não somos descendentes de Abraão, somos descendentes de Abraão pela fé. Nós somos igreja pela fé. Nós somos igreja porque Cristo assim o fez. É a maravilhosa obra de Cristo na nossa vida. E Cristo, ele pensa tanto na sua igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Ele pensa tanto, com muito amor, com muita misericórdia para com a sua igreja. E ele concede dádivas para a sua igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A igreja é convidada a louvar a Deus. Ela é convidada a louvar a Deus por essas dádivas. Versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: porém cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. É por isso que nós louvamos a Cristo. Porque foi Cristo quem nos enviou essa pessoa. Foi Cristo quem nos mandou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós somos a herança de Jesus Cristo. É isso que nós somos. E é tão bonito saber disso. Eu sou a herança de Cristo Jesus. Qual é a herança do Felipe? Né, Volmir? Qual vai ser a herança dele? O Volmir vai deixar uma herança para o Felipe. Deus deixou uma herança para Cristo, e a herança de Cristo é a igreja. Que legal, que bacana ser herança de Cristo. E sendo herança de Cristo, Cristo cuida da sua igreja, e Ele concede dádivas para a sua igreja. Só que todas essas dádivas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todas elas tem um só objetivo: o vínculo da paz, que é Cristo Jesus. Eu tenho uma preocupação, e vocês sabem que eu tenho essa preocupação porque eu já tenho manifestado a mesma. O que as futuras gerações vão saber a respeito de Cristo? O Jesus Cristo Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que morreu por mim, um verme de um pecador. Esse Cristo não está sendo mais proclamado nos hinos, nos cânticos, nesse mundo gospel, onde as pessoas vão cantar numa igreja, mas elas só descem do carro e vão para o altar depois que tem 10, 15 mil na conta deles. Senão eles não sobem na igreja, eles não entram na igreja para louvar. Estão louvando a Deus? Será? Cadê Cristo? Cadê Jesus Cristo?
problema é que o problema está acontecendo também outra coisa. Cristo concede dádivas à sua igreja. Quais são? Você lembra? Já decorou? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus concedeu todas essas dádivas para a sua igreja. Mas vem cá, do jeito que está, o que tem acontecido? Ao invés de Cristo ser exaltado, que esse é o objetivo, as pessoas estão desacreditando da igreja. As pessoas estão desacreditando dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos mestres, dos pastores. As pessoas estão desacreditando. Nós vivemos um problema. Nós vivemos esse problema. E nós poderíamos dizer que tem muitos pastores que são maltratados, desprezados. Há aquela outra infelicidade que de vez em quando acaba também acontecendo. Enquanto se é dito como pastor barato, porque é novo, ele é bem-vindo. Mas quando é velho e caro, é descartado. Nós vivemos isso. E daí? Será que nós enfrentamos problemas ou não? Deus Cristo concede dádivas à sua igreja. Quais são as dádivas? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um desses recebeu um chamado. Cada um desses, Jesus envia para a igreja com um só objetivo. Vamos ver o objetivo? Versículo 12. Versículo 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Aqui é que entra um lance interessante nesse texto. Geralmente, pastores que são enviados, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são enviados para um objetivo, eles pegam esse texto e acabam explorando a igreja. Porque dizendo, bom, é a igreja, eu tenho que preparar a igreja para trabalhar para a igreja. É isso que as pessoas pensam, eu tenho que preparar as pessoas para trabalhar para a igreja. Calma, tudo bem que sim o seja. E é legal se as pessoas se envolverem, elas precisam se envolver. Isso tranquilo. Mas o que o texto aqui quer dizer, no original, é que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são dádivas de Cristo à igreja para restaurar ossos quebrados. Né, Betão? Já pensou restaurar esse osso quebrado, né? Mas não é desse osso quebrado, é da vida quebrada. Costurar redes. Esse é o objetivo. Por isso que Cristo concede pessoas à sua igreja para restaurar vidas. E como se restaura vidas? Pelo Evangelho. O vínculo da paz que é Cristo Jesus. E quem é que está sendo relegado? Cristo. E daí? Como vai se restaurar vidas quebradas? Como se vai remendar redes? Se aquele que é o vínculo, é relegado, se aquele que é o vínculo, e vínculo significa atado, colado, aprisionado, aquele que é o vínculo Cristo, se ele é relegado, bem, infelizmente, não tem mais como restaurar vidas. Não tem mais como colar ossos. Não tem mais como remendar redes. Que rica dádiva, né, que Cristo nos tem dado. Ele tem enviado pessoas. Para quê? Bom, pessoas para nos falar sobre Cristo. Você sabe o número da população mundial? Hoje está em torno de quase 8 bilhões, né? 7,6 bilhões a população do mundo. E sabe qual é a maravilha da criação? Só tem você, Bruno, na Terra. Pode ter alguém parecido, mas só tem você, Bruno. Pércio, só você na face da Terra. Gente, é muita gente. Para ter só um Pércio, mas só tem um Pércio, não tem mais um. Isso é maravilha da criação de Deus para todos nós. O Pércio, ele tem a sua individualidade.
Porque o Pércio é o Pércio. Esse é o Pércio. Adianta a gente querer falar o Pércio, né? Não, ele é o Pércio. Tá, ele quer essa individualidade. Eu tenho a minha. Só tem um Edson Ronaldo Tressman na parte, graças a Deus. Só tem um. E vejam só. A gente tem as nossas individualidades. Só que ao mesmo tempo que nós somos individuais, que cada um tem a sua individualidade, ao mesmo tempo diz, no Espírito, nós fazemos parte de uma unidade. Unidade essa chamada igreja. E é esta unidade que nós somos chamados a preservar, mas preservar através do vínculo da paz. O Espírito Santo nos mantém numa unidade em Cristo, mesmo em meio à nossa individualidade. Que graça maravilhosa, gente! Que graça maravilhosa! Mas hoje o mundo está fazendo o quê? Se separando em clubinhos, né? Não, eu faço parte desse clube. Esse clube só vai fazer parte dele quem pensa dessa maneira. E é onde cria-se os atritos. Que dádiva especial Cristo Jesus nos concede. Eu continuo preocupado. E vocês sabem que eu ando muito preocupado com isso. Tanto por isso que um dos objetivos pelos quais eu sempre tenho é conduzir as pessoas a Cristo. Ele é o vínculo da paz. Jesus Cristo, ele disse, e foi apresentado pelo apóstolo João, as seguintes palavras de Jesus: deixo-vos a paz, é a minha paz que eu vos dou. Que paz é essa? É a paz com Deus. É a paz com Deus. No momento da queda, o homem, a humanidade, ela se separou de Deus. Em Cristo, assim como prometido por Deus em Gênesis 3,15, Deus recebeu ou restabeleceu a paz entre os seres humanos, a humanidade e Deus. Eu estou nesta unidade, não porque sou bom, porque eu só mereço o inferno. Sabem por que eu mereço o inferno? Porque eu sou pecador. Você vê lá aquela mulher bonita passando do outro lado da rua, pronto, já pecou. Não precisa nem pensar mais, tá? Calma aí os homens, né? As mulheres, né? Passa um homem todo saradão lá, bonitão. Oh, não vamos pensar mais, né? Porque vai criar mais atrito. Ah, o cara lá foi colocar 100 reais no bolso, né? Mas errou o bolso e caiu. Bem, eu ao invés de avisar, eu vou pisar em cima da nota de 100, esperar um pouquinho, abaixar e pegar. Tá vendo como eu sou? Eu sou assim. Nós somos assim. Talvez a gente tenha dificuldade para entender isso ou para aceitar isso. Mas eu sou esse pecador. Mas graças a Deus que em Cristo, mesmo sendo este pecador, em Cristo, porque Ele é o vínculo da paz, eu faço parte da unidade cristã. Eu faço parte da igreja cristã. Tem alguma coisa em mim? Não, não tem nada em mim. Tudo está em Cristo. Estar na unidade do Espírito, no vínculo da paz, não é obra humana. Como escreveu Paulo, na própria carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Na individualidade, Deus nos permite, como diz capítulo 4, versículo 3, façam tudo para conservar, por meio da paz, por meio de Cristo que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus que é Pai de todos. Quantas dádivas, quantas dádivas. E através de pessoas, Eu também preciso fazer um alerta, porque, vejam só, Cristo envia dádivas para a sua igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos inverter. Mestres, pastores,
evangelistas, profetas e apóstolos. Ele dá essas dádivas para a igreja. Ao mesmo lado em que há desprezo por parte das pessoas para com essas pessoas, é preciso entender também que muitas vezes os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres têm feito o contrário do que deveriam fazer. Eles têm pegado o título que eles têm, colocado debaixo do braço e pronto. Não mexa no ungido do Senhor. É isso que nós ouvimos por aí. Cuidado, porque se você falar de mim, olha, alguma coisa vai pesar sobre você. E vivemos nesse meio, perdidos, brigando por pessoas, discutindo por pessoas, mas esquecendo de olhar para o ponto que nós precisamos olhar: Cristo Jesus. Cristo concede dádivas através dos ministérios. Sim, Cristo envia pessoas. E Ele concede essas bênçãos por um motivo. Nós corremos o risco de sermos jogados de um lado para o outro. Veja só, aqui na igreja tem bastante criança. Se vocês alcançarem os filhos pequenos de vocês para outra pessoa, olha lá, a Maria Clara já está no colo da Angélica. Se a Angélica levar ela para o José, ela vai ficar. Paulo está falando isso aos Efésios. Ele está falando, olha, Cristo concede dádivas à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que vocês sejam pessoas completas. Só que vocês só serão pessoas completas em Cristo. Em Cristo. Mas muitas vezes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não têm levado ninguém para Cristo. E o que a nova geração vai saber de Cristo? A Isolete estudou catecismo, o mesmo tanto que eu, 5 anos, né? A Gabi estudou quase 3 anos. Foi bom nesse tempo do catecismo. É maravilhoso esse tempo do catecismo, onde nós aprendemos 6 doutrinas fundamentais da igreja. E todas as doutrinas me conduzem a Cristo. Todas me conduzem a Cristo. Porque o ponto é sempre levar para Cristo. Ele é o vínculo da paz. Cristo, gente, é o único meio pelo qual o ser humano recebe a vida eterna. Mas daí nós podemos entender, quando na nossa individualidade, o Bruno é diferente de mim, o José é diferente do Bruno, o Volmir é diferente do José, a dona Célia é diferente do Volmir. Aí nas nossas diferenças, o que acaba acontecendo? A gente acaba se separando. E o diabo vai semeando a discórdia. O diabo vai semeando as coisas terríveis. Ele vai colocando a visão nas pessoas de que a igreja não presta, porque infelizmente alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não têm mais conduzido as pessoas para Cristo. Aí as pessoas agora questionam essa igreja e falam assim: não, a igreja não presta para mim, a igreja não serve mais para mim. O que a igreja vai me oferecer? O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios: se o nosso evangelho, que fala de Jesus, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo não quer que a luz de Cristo brilhe sobre as pessoas. Falar sobre Cristo é causar tumulto no inferno. Falar sobre Cristo é aterrorizar o diabo. Por isso ele não quer que fale sobre Cristo. Ele não quer que leve ninguém para Cristo. Ele não quer mais que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres restaurem vidas pelo Evangelho. Preciso lembrar para vocês a história daquele homem. Aconteceu aqui, todos vocês já sabem, mas vale a pena lembrar. Aquele homem doente,
que veio porta dentro da igreja, trazido por pessoas, porque a sua doença era praticamente terminal. E aquela pessoa então disse para mim, porque eu perguntei: o que você quer? Eu quero que Deus me cure. Sentado aqui no primeiro banco com aquela pessoa, eu disse: mas Deus já te curou. Não, eu estou doente. Deus não me curou. Sim, te curou, te dando perdão dos teus pecados, te dando a certeza da vida eterna, te permitindo e vai te permitir morrer em paz. E conversamos. Para terminar a conversa, ele disse: pastor, eu quero muito a Santa Ceia, que é o lugar que me lembra do amor de Cristo por mim na cruz, porque de fato eu estou curado. Restaurar vidas pelo Evangelho não é fazer muitas vezes esses truques que andam fazendo por aí, enganando pessoas à torto e direito, levando as pessoas, arrastando de um lado para o outro, porque o apóstolo Paulo ele fala: então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Deus, Cristo, concede dádivas à sua igreja. Para quê? Para manter o vínculo da paz que é Cristo. Se algum dia aparecer alguém querendo falar para você sobre a palavra de Deus e não conduzir a Cristo, peçam licença e digam para a pessoa se retirar. Porque só há um Evangelho, só há um Senhor, só há um só batismo, uma só fé. Nós já estamos no vínculo da paz que é Cristo. Nós já estamos na unidade do Espírito, graças a Cristo. Nós não precisamos de nada mais. Que Deus nos abençoe, porque Jesus deu a vida dele por nós, para nos manter nesse vínculo. E quão abençoados somos nós por estarmos nesta unidade e vinculados a Cristo. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Crê em mim,